Se reconhecimento é caminho para redenção, eu não sei. Mas 15 anos depois de ser acusado de agredir a Luana Piovani, o Dado Dolabella finalmente assumiu o crime durante uma entrevista para o jornalista Roberto Cabrini nesse domingo. Cabrini perguntou se ele reconhece que agrediu a Luana e ele primeiro tenta fugir da resposta dizendo que houve agressão dos dois lados. E aí quando o Cabrini reforça a pergunta, mas você agrediu? E ele assume que sim. Nesse mesmo segmento do Domingo Espetacular, a Marcela Tomaszewski também deu entrevista e negou que Dado tenha agredido ela. A Marcela disse assim, foi algo tão rápido, tão bobo, foi um sal na comida, eu estava estressada, sou uma pessoa calma, mas quando me tiram do sério eu também me estresso, mas ele não tocou em mim. O vermelho é porque sou muito branca, eu sou descendente de polonês, então quando eu fico estressada, eu fico vermelha. A Luana Piovani ficou revoltada com essa declaração da Marcela e postou os stories durante a madrugada, dizendo que o inferno tem um lugar especial para essas monas machistas que só passam pano para desgraçado. Vanessa, Carolina Dickmann e essa outra que nem sei o nome. Já conversamos longamente sobre nossos receios em relação ao que pode acontecer depois de mais uma acusação de agressão de Dado Dolabella. Ele foi acusado, ela tirou a denúncia, deu agora essa entrevista, afirmando que não houve nada, de que o vermelho era por conta da pele dela. Fábia, qual sensação que fica, começo a te perguntar isso, por você ser mulher e você, infelizmente, fazer parte desse grupo que é mais vulnerabilizado nesse assunto? A gente sabe que nós vivemos num país que mais mata a mulher. Então, assim, como é que fica para você, primeiro, essa admissão, depois de tanto tempo, do Dado Dolabella, e também essa tentativa aí, né, ou não sabemos, mas aparentemente tentativa da namorada dele dizer que não houve nada. Eu acho muito triste isso tudo, porque eu tenho o áudio dela, eu publiquei esse áudio dela falando que ela precisava processar tudo que aconteceu, que ela estava muito abalada. Então, o que é tudo que aconteceu? A gente entende que houve agressão, né? Exato. Tudo que aconteceu, a gente entende que teve uma agressão. Eu acho muito fácil o Dado Dolabella hoje, 15 anos depois, assumir que agrediu a Luana. Sabe por quê? Porque ele foi condenado. A justiça já bateu o martelo. Já o colocou como agressor. Então não adianta ele ficar dando murro em ponta de faca, porque a justiça já taxou ele de agressor, já julgou. Então, aí ele vai dizer, a Luana eu agredi. Pô, olha, ele assumiu a Luana, mas as outras não. Quem garante? O cara mentiu por 15 anos. O cara só falou agora porque ele foi condenado. Ele ficou 15 anos mentindo. Eu não acredito. Eu posso não acreditar? Posso. Eu não acredito que o Dado Dolabella não tenha agredido essa menina, Marcela. E temo por ela, por que pode acontecer. Porque, assim, mesmo que tenha sido uma discussão por sal, que não é motivo de discutir, sal. Garota, se ele gritou com você por causa de sal, corre agora enquanto dá tempo. Porque isso vai vir crescendo. Se não houve agressão, o que eu não acredito, tá? Você pode dizer até que é descendente de sei lá quem. Descendente do urso polar, que é branco demais. Eu não acredito, meu amor. Eu não acredito. Porque quem tem antecedente, tem antecedente. E a mulherada devia fugir desse tipo de homem. Porque mulher não muda homem. Não adianta, isso é da índole, isso é falta de caráter e ele não vai mudar. Ele foi condenado pela justiça e ele não mudou. Se houve uma discussão, e vamos supor, vamos acreditar que tenha sido só uma discussão por causa de sal, você imagina uma outra discussão por um motivo que realmente seja um motivo para discutir, porque eu não acredito que sal na comida seja motivo para discutir, não acredito. Como é que esse cara vai vir crescendo? E eu temo pelo pior. Eu gostaria que a Marcela saísse fora disso. Eu não conheço a Marcela, mas eu acho que como mulher, a gente tem que proteger as mulheres. Eu gostaria que ela saísse desse relacionamento. Mas eu não sou mãe dela, eu não mando nela. Mas, meu amor, se você tá me ouvindo, se você tá me vendo, foge enquanto é tempo. Lucas, um aspecto desses 15 anos, desde que aconteceu essa agressão do Dado Dolabella à Luana Piovani,
é o fato que a Luana nunca baixou a cabeça. Baixa a cabeça para nada, mas nesse caso específico, ela não baixou a cabeça, principalmente porque se você vai em qualquer publicação dela em que ela fala sobre a agressão que ela sofreu, vão haver centenas de comentários de pessoas descredibilizando o fato dela ter sido agredida, sendo que é verdade. Não é uma invenção, não é uma acusação, como deixou a Fábia aí claro, é algo que a justiça já deu como certo, já foi julgado. E queria, né, pra gente comentar aqui também essa força de Luana Piovani, não, né, dela tá aqui e se preocupar ainda. Por mais que ela tenha colocado essa mensagem, foi uma mensagem mais dura, eu imagino que ela estava muito revoltada nesse momento. Lembrou, inclusive, aí do caso da Carolina Dickmann, que já havia dado uma entrevista falando sobre esse caso, da própria Vanessa, que namorou muito tempo o Dado Dolabella e passou por situações, né, estranhas esse ano em relação a ele. Mas eu acho interessante, são 15 anos em que ela não dá o braço a torcer. E não tem que dar o braço a torcer mesmo, né? Tem que ficar revoltada mesmo e tem que falar sobre esse assunto com muita revolta, né? Porque a gente aqui que não sofreu nada do Dado, né? Eu nunca sofri nenhum tipo de violência desse tipo, já fico revoltado. Imagina uma pessoa que sofreu e que foi ali, né, diminuída, que teve que ficar falando desse assunto dia a dia para poder ser, né, acreditada pelos outros. A Luana Piovani merecia um pedido de desculpas de muita gente, né? Que nunca vai acontecer, porque as pessoas são machistas, a nossa sociedade é machista, vão sempre achar que a Luana tá errada, que ela exagera, que ela é escandalosa, que ela tá falando demais. Esse é o lugar que vão colocar várias mulheres. A Luana Piovani é muitas vezes colocada nesse lugar, né? Então, assim, ela parece a raivosa, mas quem apanhou foi ela. Né? Ela parece ali a que está exagerando, mas a dor foi nela. Então, assim, que Sim. bom que a Luana Piovani está podendo falar, que bom que a gente pode escutar a Luana Piovani falar, porque serve de alerta, né? Serve de alerta para o Dado Dolabella, né? Para homens como o Dado Dolabella também, para outras mulheres não caírem no papo desse cara e de outros caras que apresentem, né, uma coisa parecida com o que ele faz. Então, assim, eu me sinto sem graça até quando eu vejo a Luana Piovani sendo xingada, de exagerada, de raivosa. Eu fico com vergonha como homem de ver uma mulher sendo tratada dessa forma, dessa maneira, né? E a maioria das pessoas, por homens ou por mulheres machistas que estão ali colocando ela nesse lugar. Então, assim, que bom que a Luana está sendo aí, de alguma forma, verificada ali, sabe, né, em tudo que ela fala ali. Não tem como fugir que a Luana falou a verdade. O sofrimento dela foi muito grande. E ela ainda está pensando nas outras mulheres que, como ela disse, acabam sendo machistas, acabam reforçando o sofrimento que ela teve aí por tanto tempo. Então, eu acho que é mais um sentimento mesmo de eu gostaria que a Luana recebesse um pedido de desculpas de muita gente. Não vai acontecer, mas é esse o sentimento que fica, sabe? Olha, a gente trata de muito assunto aqui divertido, a gente brinca, a gente ri, mas eu quero dizer para vocês que me dá orgulho de poder dividir essa tela com vocês quando os assuntos como esse têm respostas como essas que vocês estão dando. Né? Para muita gente, como nós, pode soar óbvio. É claro que eles vão falar isso, mas exatamente por conta de tantos casos de violência contra a mulher, é que, infelizmente, essas opiniões que a gente trouxe aqui, elas não são tão óbvias para muita gente, então elas precisam ser ditas, e que bom que vocês têm a cara de vir aqui e dizer isso aqui no Metrópolis, aqui no Ministério da Fofoca. Então, assim, quero terminar esse programa... Claro, pode falar, Fábio. Rafa, só antes de terminar rapidinho, eu sei que a gente está com o tempo estourado, eu tenho muito lugar de fala, porque além de mulher, eu fui agredida. E eu fui à delegacia vestindo uma camisola rasgada e descalço. Eu entrei numa delegacia assim. Mas eu não abaixei cabeça. E eu não voltei para macho escroto. A condenação dele foi palestras. Ouvir palestras. Ele foi lá, ouviu as palestras e hoje ele está com a ficha dele limpa. Porque depois de 5 anos, ele volta com a ficha limpa. A ficha criminal dele está limpa. E nunca mais, eu deixei ninguém falar mais alto comigo. Ninguém, homem nenhum, fala mais alto comigo.
porque eu sei como começa. Então, Marcela, eu não estou falando de um achismo que eu ouvi falar, não. Eu estou falando de uma coisa que eu passei. E digo a você, foge enquanto é tempo. É isso. Obrigado, Fábia. E tô feliz de trabalhar com